Oi, bom dia a todos. Queria agradecer o convite. Na Unilever esse é um tema levado muito a sério e eu vou contar um pouquinho do que a gente tem feito até então. Tem uma autora, uma executiva que eu gosto muito, que não é da Unilever, é do Facebook, mas ela tem sido uma porta-voz do tema. E ela escreveu um livro, enfim, recentemente, e ela faz uma afirmação que eu acho muito contundente. Ela sempre traz assim, infelizmente, o mundo é ainda masculino. Então, a gente precisa entender isso e entender de que forma a gente pode atuar isso. Então, quando a gente olha para a Câmara, né, aqui no Brasil, 10% só das pessoas que estão lá são mulheres. Isso tem um impacto gigante, porque, na verdade, aquelas pessoas são tomadoras de decisão e as mulheres são pouquíssimos representadas. Então, né, quem são as nossas porta-vozes, como é que os nossos direitos estão sendo discutidos. Então, quando a gente olha para esse número tão baixo, isso tem um impacto gigante na nossa vida. Quando a gente vai para a corporação, e aí muitos de nós aqui estamos nesse ambiente, isso é ainda pior. Então, quando a gente olha para as empresas, para as grandes empresas no mundo, as líderes femininas representam entre 3% e 4%, e infelizmente, muitas vezes esse número sempre cai e a gente não consegue se manter num nível adequado. E aí, de novo, né, os tomadores de decisão, e aí num outro âmbito que não é o político, acaba sendo os homens. Então, acho importante a gente olhar para essa realidade, e aí não só as mulheres pelas mulheres, mas os homens pelas mulheres, e aí a campanha Reforço da ONU tem tudo a ver com isso. Mas eu acho muito importante a gente olhar para esse cenário e começar a pensar o que a gente pode fazer enquanto mulher e enquanto homem para reverter essa situação. E aqui eu vou trazer um pouco do que a gente tem feito na Unilever. Então, só para vocês entenderem um pouco o meu papel, eu estou dentro de uma célula de desenvolvimento organizacional que tem 2 papéis principais: trabalhar diversidade e inclusão e trabalhar um outro panorama que a gente chama de Wellbeing, que na verdade é um programa global da Unilever. Na verdade, o Wellbeing, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria bem-estar, mas não é isso. É entender o que faz o funcionário acordar todo dia, sair da casa dele e trabalhar no Unilever. Qual é o propósito dele, como é que eu conecto isso ao que a Unilever tem? E se vocês pensarem nesse conceito maior, diversidade e inclusão está dentro. Porque se eu tenho um ambiente diverso, incluso, em que as pessoas se sentem bem, se sentem à vontade, eu consigo manter o meu pool de talentos dentro da organização. Então, na verdade, desenvolvimento organizacional na Unilever tem esse panorama de atividades. Aqui, e aí eu queria começar com essa discussão, né, por que a gente pratica? Porque é bonito, enfim, porque, né, é legal contar para os nossos clientes e tudo mais? Não. Na verdade, é importante, a gente assume que é importante, mas isso tem uma questão muito ligada ao business. Então, a gente sabe, na Unilever, por pesquisas, que a tomada de decisão pela compra de um produto, em 70% dos casos, é feita por mulheres. Se as mulheres não são representativas no mercado, se elas não trabalham, se elas não têm renda, na verdade, no final, elas até podem tomar a decisão, mas quem vai pagar é uma outra pessoa, é o homem, e isso pode interferir. Essa discussão leva ao quê? A gente precisa empoderar as mulheres precisam participar do mercado, porque aí sim elas vão ser a tomadora de decisão de verdade sobre a compra do produto ou sobre a vida delas. Então, a gente tem essa tríade não, na verdade, esse ciclo de negócio que é onde diversidade e inclusão está inserido. Então, a gente a gente tem certeza, na verdade, que diversidade e inclusão leva a desempenho financeiro, que leva a business performance e reputação, isso está sempre junto, que leva ao entendimento do consumidor. Então, assim, se 70% das pessoas que compram são mulheres, quem faz esse produto tem que ser mulher, ou a mulher tem que estar envolvida, porque senão não tem cola, não vai entender o consumidor para quem a gente está vendendo, e market share nem se fala. Isso leva à inovação, porque às vezes a gente sai com um produto super maravilhoso na nossa concepção e chega lá e não cola por qualquer motivo, porque na verdade isso não foi pensado anteriormente. Eu vou dar um exemplo bem rápido de como isso é importante. Por exemplo, Que Bom, que é uma das marcas da Unilever, tem feito todo um estudo sobre o mobile, que é o carrinho de sorvete. Grande parte das pessoas que trabalham com mobile são homens. E aí, enfim, foram fazer uma pesquisa com os vendedores que usam o mobile, e a questão não era nem mulheres, mas eles resolveram entrevistar, por algum motivo, algumas das mulheres que trabalhavam com isso. E aí eles entenderam, e aí caíram na realidade, de que o carrinho, do jeito que ele é hoje, é impossível de uma mulher carregar.
porque ele é tão pesado, mas ele é tão pesado que impede as mulheres de trabalhar com esse carrinho. E nunca, assim, todo mundo pensava em fazer um carro bonito, fã, para chamar atenção, com guarda-sol, um carro em que coubesse mais sorvetes, enfim. Foram pensados em todas as coisas. Nunca se pensou de que o carro ele era inapropriado para uma mulher. E aí, com essa análise, mudou-se completamente a perspectiva do mobile, e aí tem um grande trabalho sendo feito dentro de Que Bom na Unilever para tentar adequar esse mobile e que ele seja, nesse ponto, possível de ser usado por homens e para mulheres. Então, o impacto vai nesse ponto, assim, e é isso que eu estou falando, né? Na verdade, tem uma questão de inovação muito forte. Guerra por talentos, obviamente. A gente sabe que, por exemplo, as mulheres, hoje, elas têm o tempo de educação das mulheres é superior ao dos homens, ninguém tem dúvida da entrega que as mulheres fazem nas organizações e onde elas estão. Então, é óbvio que a gente quer essas pessoas aqui dentro. Dentro da Unilever. E aí, o que a gente pode fazer para essas pessoas continuarem, se sentirem à vontade? Que tipo de política a gente pode implementar para favorecer isso? E aí, aqui, Guerra de Talentos, eu estou falando de homem e de mulher. Na verdade, a gente tem isso muito claro na Unilever. A gente fala, sim, de empoderamento feminino, acha que isso é importante, é uma bandeira que a gente carrega fortemente, mas a gente também fala de homem. Porque, na verdade, eu sempre brinco na Unilever, é super compreensível uma mulher dizer assim, eu preciso sair hoje mais cedo para levar meu filho no pediatra. Agora tenta um homem fazer com um gestor. Então pega mal, e não é porque o gestor é ruim, porque tipo, você não tem mulher para fazer isso, né? Fica uma questão difícil de ser controlada. Então a gente quer sim criar um ambiente em que homens e mulheres possam viver com dignidade, com equidade de verdade. E aí, Guerra de Talentos, eu estou falando de homens e de mulheres, e que, de novo, leva a desempenho financeiro. Aqui tem uma foto do Paul Pullman, que é o nosso CEO global. Ele tem, e a diversidade e inclusão é meta dele, e vem cascateando isso para todos os mercados. Então, o Fernando Fernandes, que é o presidente da Unilever no Brasil, é responsável por esse dado no Brasil. E por que isso é importante? Sempre que eu sou convidada para falar, eu enfoco isso. Enquanto diversidade e inclusão for um papo de RH, não vai para frente. Infelizmente, isso é algo que precisa ser top-down. O teu presidente, o diretor, ou a diretora, ou a presidente, precisa entender que isso é importante e precisa apoiar. Então, só para vocês entenderem, a gente já teve ações do tipo Fernando Fernandes ligar para todos os line managers da Unilever que tinham vagas abertas para dizer, você tem mulher no teu shortlist? Porque se você não tiver, você vai ter que procurar, porque isso é importante para a organização. Então, depois eu vou contar um pouco como funciona isso estruturalmente. Mas ele é tão importante que chega nesse nível, né? Dele olhar para o dado e olhar para que número a gente está alcançando. Isso é muito importante que a conversa esteja pulverizada na organização e que não seja só de uma célula, que não seja só de RH. Isso faz com que o assunto de verdade ganhe um peso diferente e a discussão vai para um outro patamar. E aqui é só uma frase do Paul Pullman mostrando, enfim, inclusive em números, e é assim que a gente fala muito na Unilever com relação a esse tema, do quanto as mulheres, se as mulheres participassem mais do mercado, o quanto isso melhoraria, enfim, de uma forma geral, a economia global. Não estou nem falando do mercado da Unilever, mas a economia global. Acho que pode passar. Eu trouxe um pouco de dados, porque eu acho que fica mais fácil de entender, e aí eu consigo falar de algumas políticas que a gente tem internas de diversidade e de inclusão. Então, a gente realizou um censo na Unilever, e aí porque a gente, enfim, em algum período a gente pensava que a gente não tinha muita diversidade na Unilever nem nada, e a gente resolveu fazer um censo, e aí a gente teve vários dados, um deles é que sim, a gente tem diversidade, mas um dado que eu acho super interessante é que 88% das pessoas que responderam se diziam à vontade de ser quem elas são dentro da Unilever. Então, eu sou homossexual e eu me sinto à vontade, eu sou mulher e eu me sinto à vontade. Esse é um dado super importante. Para a gente tem o maior orgulho de falar sobre isso, então quer dizer que tudo que a gente tem feito para criar um ambiente diverso e incluso tem funcionado, as pessoas têm sentido isso na prática. A gente tem um berçário na Unilever e essa é uma das políticas mais poderosas que garantem a volta da mulher depois da licença, né? Porque fica todo mundo, né? Depois de ser mãe e ser pai, fica todo mundo, ai, né? O que a gente faz, o que a gente não faz? E aí tem essa política de berçário
dentro da organização faz muita diferença, inclusive fica no prédio, então você pode descer, amamentar, você pode trocar o seu bebê, mas um dado muito interessante é que é para homens e mulheres e 20% dos usuários do berçário são homens, inclusive é uma política que serve para homossexuais também, então se existem casais, enfim, isso também está abraçado, mas lógico que o número é muito pequeno, né? Na verdade isso acontece muito no pontual. A gente tem um programa que a gente chama de Agile na Unilever, que é o programa de flexibilidade. 70% dos nossos funcionários utilizam o programa. O que é o programa? Na verdade, a gente não tem hora para entrar, hora para sair. Depois de um determinado nível, você não bate cartão. O que é importante são as entregas. E mesmo para quem bate cartão, para quem isso é importante, tem flexibilidade. A pessoa pode entrar às 8, às 9, às 10, às 11, se eu não me engano, e aí sair nos horários alternativos também. Então, a gente tenta incluir todo mundo. E essa também é uma política poderosa para novos pais, homens e mulheres, porque aí as pessoas conseguem gerir a sua carreira e a sua vida de uma maneira diferente, sem isso passar pela decisão do gestor. O gestor não precisa dizer, você precisa ficar. Não, você toma a decisão, acorda com ele quais são as entregas e faz de onde você tiver. A Unilever é uma empresa global, então todo dia a gente está falando, sei lá, com a Índia, com a Inglaterra, com a Venezuela, e então onde você está não importa para a gente. Inclusive o prédio da Unilever em São Paulo, ele não é pensado para acomodar todos os funcionários, porque a gente sabe que os funcionários utilizam Agile e, enfim, não ficam ali. 14% dos funcionários não têm diploma universitário, a gente conseguiu esse dado também no nosso censo. E isso é um dado que traz assim, você não precisa ter uma formação específica para fazer uma carreira dentro da Unilever. É óbvio que se você for ascendendo na carreira, alguns skills vão ser necessários e a questão universitária vai te ajudar muito, mas isso não é primordial para você entrar, enfim, para você fazer uma carreira a princípio lá dentro, e a gente valoriza isso. A gente tem um pool de finanças, que geralmente é uma área bem masculina, mas a gente tem 53% de mulheres. E em TI a gente tem 32% de mulheres. Um bom número também. Que é um bom número. Eu até trouxe do mercado. Então, das mulheres que se formam na área de tecnologia da computação, da inteligência, da tecnologia da informação, 12% são mulheres. E aí a gente tem 32. Aí eu sempre brinco na Unilever, vamos comemorar um pouquinho? Porque, na verdade, a nossa meta é 50. Eu falei, tá bom, mas vamos comemorar, porque, na verdade, o mercado não dá para a gente os 50. Então, vamos comemorar. Outro dado bem importante que eu passei, que está lá em cima, e que isso é a meta do Fernando Fernandes, é que 49,4% das mulheres estão em cargos, dos cargos de liderança são compostos por mulheres. Isso faz com que a Unilever Brasil seja o segundo mercado da Unilever no mundo a ter um perfil quase equitativo. Olha que eu estou falando no geral. Se a gente for pegar por áreas, a gente tem áreas super masculinas, super femininas, como é a vida, mas no geral a gente consegue se manter no número. Esse é um número fresquinho, a gente tirou ele no mês passado, e é um número que faz a gente ter muito, muito orgulho, e é um número que reflete tudo que a gente tem feito de ação. E no último lá, que saiu um pouquinho da caixa, quando eu trouxe que a gente está sempre olhando para homens e mulheres, a gente tem olhado para a licença maternidade e paternidade de um jeito diferente. Ainda está lá no board, a decisão está lá, vai sair, daqui a algumas semanas a gente vai conseguir divulgar o que a gente está fazendo, que não é só 6 meses para a mulher ou 20 dias para o homem. Na verdade, a gente está trabalhando numa política diferente para eles e para elas, entendendo essa questão da equidade, entendendo que esse é um momento importante, que isso faz parte da vida e que a gente não quer perder talento por conta disso. As pessoas na Unilever precisam entender que elas podem ser tudo. Ela pode ser mãe, ela pode ser pai, ela pode ser ativista, ela pode continuar trabalhando na Unilever, porque ela vai ter o tempo necessário para isso, e esse tipo de política vem ajudar. E, de novo, é uma política que vai servir para homens, mulheres e homossexuais, todo mundo entra nesse tipo de política. É só um apanhado, acho que pode passar. Aqui eu trouxe... estourou um pouquinho. Na verdade, existe um plano de sustentabilidade na Unilever, e tem vários itens. Eu trouxe um que importa bastante para a RH, que é o último, que é em 2020 melhorar a condição da vida de milhões de pessoas. E aí tem, dentro desse grande item, tem 3, que é melhorar as condições de vida, igualdade no local de trabalho e negócios inclusivos. Então eu coloquei interno e externo, porque
até então, na Unilever, a gente sempre tentava criar um ambiente inclusivo e diverso dentro da organização. E aí, até a Adriana da ONU foi uma das pessoas que sempre discutiu isso com a gente, do tipo, ok, mas você não pode criar uma ilha. Não adianta a Unilever ser uma ilha de diversidade e inclusão e quando essa mulher vai para a rua, ela sofre violência, ela não tem poder para falar. Então, a gente começou a pensar em políticas internas e qual posicionamento que a Unilever, enquanto organização, pode fazer para fora. Qual é a nossa responsabilidade para fora? Por exemplo, a gente pode começar com quem nos fornece o produto? Será que quem nos fornece o produto também tem essa prática de igualdade, de inclusão que a gente tanto quer? Então, a gente tem essa prática, vai começar a ter nesse ano, essa prática de olhar para dentro e olhar para fora, e aí tentar fazer com que essa marca, que é a Unilever, sirva, enfim, como nome, como prática também para fora. E aí a gente tem essa meta 2020, mas a gente quer alcançar, enfim, muito antes dela. Acho que pode passar também. E aqui eu trouxe um aparato de coisas que a gente já conquistou e do que a gente tem feito. Então, a Unilever é signatária global do He4She, que é um programa da ONU. Ela é signatária global e localmente. O Edu Reis, o VP aqui da Unilever Brasil, também assinou. E tudo que a gente faz dentro de diversidade e inclusão está debaixo desse grande guarda-chuva. Então, todas as ações que eu falei, os números, está debaixo desse guarda-chuva. A gente faz campanhas específicas com os funcionários, para eles se empoderarem e conhecerem a campanha. Aqui embaixo é um dashboard, essa é uma das práticas que eu acho mais poderosas que a gente tem feito. Na verdade, é uma leitura de número de como estão homens e mulheres na organização. A gente levou, sei lá, uns 8 meses para conseguir chegar nesse perfil, porque, na verdade, todos os dados que a gente tem na Unilever não entregam dessa maneira homens e mulheres. Então, a gente teve que fazer uma leitura para chegar nesse número. E isso traz algo super poderoso para a gente, que é como é que estão os homens e mulheres em Work Level 1, que na verdade é a primeira instância, né? São os analistas, os coordenadores. Qual é a distribuição? Qual é a distribuição em Work Level 2+, que é gerente para cima? Qual é o tempo de conversão? Quanto tempo uma mulher leva para virar de coordenadora para gerente, de gerente para diretor, em comparação com o homem? Como é que está salário em comparação dos dois? Como é que está turnover, né? Então, por exemplo, quem eu tenho de HP, que são os que estão para virar, né? Quantos homens eu tenho e quantas mulheres? Porque, na verdade, se eu estou cuidando do número lá em cima e eu não tenho mulher nenhuma para virar diretora, eu tenho um problema. Aí eu começo, bom, a gente tem um problema. Como assim que não tem nenhuma mulher? Por que não tem nenhuma mulher? Então, esse dashboard a gente faz no mapa do Brasil geográfico, que a gente fala, e por área ele também existe. Então, supply chain tem uma concepção desse dashboard, RH vai ter outro, e aí cada uma das áreas tem ações específicas de contenção ou de ação para melhorar esses números, tanto para homens e para mulheres. RH tem um problema, óbvio, que não tem homem. E supply tem um problema que não tem mulher. Então, cada um dentro do seu quadrado tem os seus problemas e aí leva isso em consideração. Mas isso é mapeado anualmente e aí todas as práticas que a gente tem de diversidade e de inclusão estão ligadas a isso. E a gente tem práticas estruturais. Então, por exemplo, na Unilever, as BP sempre brincam, assim, tipo, eu preciso fazer meu line manager entender que esse é um tema importante. Eu falei, e aí eu sou meio dura com isso, mas eu falo, se ele entender, é melhor. Mas se ele não entender, você cria algo estrutural que vai fazer ele, na prática, ter uma ação dessas. Então, por exemplo, para shortlist e para recolocação de alguém no shortlist, tem que ter mulher. É inegociável. Mas em TI não tem... É inegociável. Assim. E aí, se não tiver, vai ter que... Então, são essas amarras que a gente tenta fazer. Está na meta dos line managers, homens e mulheres, ter equidade nas suas equipes. Se não tiver, isso vai no PPR dele, vai atingir. Então, são essas estruturas que a gente vai criando para favorecer que essa questão de diversidade e inclusão faça parte da realidade. É óbvio que a gente faz todo um trabalho para todo mundo entender a importância disso, mas, de verdade, eu não posso garantir que todo mundo apoie. Eu acho que é uma decisão de cada um apoiar ou não, mas é uma decisão da organização fazer isso valer. Então, a gente sempre tenta convencer, mas também sempre tenta amarrar estruturalmente, e o dashboard nos ajuda muito. Aqui, não sei se vocês viram, mas é uma ação de close-up, que foi no dia do beijo, e aí eu até, quando eles me mandaram, eu falei, nossa, vocês são corajosos e tal, adorei. Falei, enquanto diversidade, adorei, mas... E é isso, na verdade...
vem de um incentivo de tentar fazer olhar diferente. A gente tem ações com Brilhante, que é a Escola Brilhante, que, na verdade, treina mulheres para elas serem empreendedoras. E, enfim, já foi ganhador de prêmio e tudo mais. Tem o Dove, que é um grande parceiro nosso de diversidade e inclusão, e aí de RH, que tem um movimento da autoestima, que tenta levar a autoestima para mulheres. Tipo, você pode usar o cabelo do jeito que você quiser, não importa. A vontade é sua, a opção é sua, ninguém tem que falar nada. Então, Dove tem muito esse conceito. A gente tem um programa que é o Aquarela, que, na verdade, é um programa de inclusão. A gente faz seleção de alguns jovens carentes e acompanha esses jovens desde o ensino médio até a universidade. O último step é um programa bem grande, mas um dos últimos steps deles é fazer estágio na Unilever, na verdade. Alguns deles ficam na Unilever, outros não ficam, e esse não é o objetivo. Se for pipeline para a gente, melhor. Mas, por exemplo, teve jovem que fez estágio e que decidiu que ia trabalhar com música, e que hoje é maestro, e que é um sucesso. E legal, e é esse o objetivo, é mudar a vida das pessoas. O Aquarela não é um programa que forma, sei lá, 200 pessoas por ano, é tipo 7. Mas, mesmo assim, a gente acredita que o impacto que essa pessoa gera dentro da Unilever, porque, na verdade, ela tem um tutor e ela vem com um approach completamente diferente, e na comunidade é incalculável, né? Porque, muitas vezes, esse menino e essa menina é a primeira vez que estuda numa universidade, e aí serve de exemplo para o irmão, para a mãe, para o vizinho. Então, a gente sempre fala que o ganho do Aquarela é incalculável. E aí o outro, eu só coloquei o logo do EPS, a gente participou da premiação, a Unilever foi uma das ganhadoras, ganhou o prêmio Ouro do EPS, que é o prêmio de empoderamento da mulher, muito por conta de todo esse pool de políticas que a gente vem criado até então, mas, enfim, deixou a gente super orgulhoso, subiu o e-mail para o Paul Puma, ele viu, adorou, enfim. É um prêmio que reconhece um pouco de tudo que a gente está fazendo, mas a gente só está no começo, assim, tem muito, muito para ser feito ainda dentro da organização. Eu acabei falando e nem abri para dúvidas, mas, enfim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou deixarem para o final da manhã, por favor, fique à vontade, tá? Obrigada.